Salve, salve, torcida! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, muitas notícias do Vascão aí para deixar atualizado você, torcedor. Guilherme Parede não é mais jogador do Vasco. Vamos falar muito disso também, vamos falar aí da contratação que está por um triz de acontecer do Yerson Guzmán, jogador colombiano, pode fechar com o Vasco e pode ser que até nesse momento que eu esteja gravando esse vídeo ele já seja jogador do Vasco. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aí no nosso canal, só clicar no inscreva-se aí, rumo a 120 mil inscritos, falta muito pouco, se inscreve aí, dá essa força pro nosso canal continuar crescendo a cada dia. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal e ficar por dentro de todas as notícias do Vascão. Bom, pessoal, o Vasco devolveu o atacante Guilherme Parede ao Talleres da Argentina. O clube argentino solicitou a volta do jogador para o seu clube e agora ele deixou o Vasco. Inclusive, a rescisão de contrato do jogador já foi até publicada no BID e ele não é mais jogador do Vasco. O Guilherme Parede, que estava cotadíssimo para ser titular aí na partida contra o Caracas da Venezuela, se o Thales Magno não se recuperasse, foi aí devolvido e está de volta ao clube argentino. Ele que pouco fez com a camisa do Vasco. Eu critiquei ele bastante no último jogo contra o Goiás, porque o jogador entrou aí no primeiro tempo, não conseguiu fazer absolutamente nada de relevante aí com a camisa do Vasco naquele jogo e também nos outros jogos. Tanto que mostra isso, os números do atleta são os números fraquíssimos dessa contratação. O jogador fez 13 jogos com a camisa do Vasco, não marcou nenhum gol e sequer conseguiu ser titular alguma vez aí do Vasco. O jogador não vai deixar saudades e foi aí devolvido ao Talleres da Argentina. Deixa aí nos comentários se você gostou aí dessa devolução do Guilherme Parede, né? O jogador não faz mais parte do elenco vascaíno, ele que estava somente emprestado. E se o Vasco quisesse ficar com ele, teria que pagar uma cláusula, meu amigo. Era maior do que a do Martim Benítez, 4,5 milhões de dólares aí. Se o Vasco quisesse ficar com o Guilherme Parede em definitivo, o Vasco, lógico, não vai fazer essa loucura, não fez essa loucura e devolveu aí o jogador para o seu clube argentino. Bom, pessoal, amanhã o Vasco irá enfrentar o Caracas da Venezuela e vai ter aí algumas voltas importantes para o time titular, né? O capitão do Vasco, Leandro Castan, que não jogou na última partida contra o Goiás, estará de volta aí na zaga. Eis a questão, se ele irá formar a zaga com o Miranda ou com o Ricardo Graça, que já está com condições de jogo, né? Ele era o titular, a zaga titular era o Ricardo Graça e o Leandro Castan. Depois que o Ricardo Graça machucou, o Vasco não conseguiu mais vencer, né, no Campeonato Brasileiro. Ele voltou nessa partida aí contra o Goiás, o Vasco empatou, mas anteriormente, a última vez que ele entrou dentro de campo como titular do Vasco, o Vasco havia vencido o Botafogo por 3-2, formando a dupla de zaga com o Leandro Castan. Agora o jogador vive a expectativa de voltar e a fazer a dupla de zaga com o capitão do Vasco e tomara que conserte essa zaga do Vasco e o Ricardo Sapinto, puxando muito a desejar. Com certeza o sistema defensivo do Vasco está piorando a cada jogo e a gente torce para que isso seja corrigido o mais rápido possível, porque o Vasco voltou àquela história do ano passado, né, que levava gol todo o jogo. Anteriormente, com o Ramon Menezes no início do campeonato, o Vasco tinha uma das defesas mais sólidas da competição e depois caiu demais aí o sistema defensivo do Vasco, muito também por causa da proteção dos volantes, né? O Andrei não dava proteção nenhuma, a zaga, o Andrei tá errando muitos passes e pelo contrário, tá deixando a zaga totalmente perdida com os passes errados que ele dá e acaba criando chances de gol pro adversário com as jogadas erradas que tá fazendo aí o Andrei. No jogo contra o Goiás ele errou um passe inacreditável, o Goiás não fez o gol que não quis, a zaga ficou totalmente perdida após o lance errado aí do Andrei, que tá muito mal mesmo como primeiro volante do Vasco. Eu acho que o Vasco seria interessante, o Vasco ir ao mercado contratar um primeiro volante, porque o Andrei, meu amigo, tá péssimo mesmo com a camisa do Vasco e precisa de uma proteção maior no meio campo do Vasco para a zaga não ficar tão exposta como está ficando aí no Vasco. Time que tem problema defensivo, toma gol todo jogo, sempre vai brigar para não ser rebaixado. E o Vasco aí vindo de uma péssima campanha, saindo da zona do rebaixamento, mas ainda está na 16ª colocação, com sérios riscos de rebaixamento aí em 2021. E para o jogo de amanhã vai ter também aí a volta do Martim Benítez e com certeza o Vasco vai precisar aí de toda a força possível para se classificar para a próxima fase da Sul-Americana, porque também ganha uma grana, né? Isso é importante para pagar salários atrasados, porque sem salário jogador nenhum joga, pessoal. Mesmo com salário em dia, o elenco do Vasco já é limitadíssimo, imagine sem salário, como está acontecendo no Vasco aí há tanto tempo.
E isso é um fator a mais para contribuir com preocupações aí futuras, caso o Vasco brigue para não ser rebaixado realmente. E para o jogo de amanhã, o Vasco provavelmente deverá entrar em campo aí com o Fernando Miguel, o Iago Pikachu, substituindo o Caio Tenório, que está com Covid. O Léo Matos não está inscrito na Copa Sul-Americana e ficará de fora, e entrará aí essa bomba mais uma vez na lateral direita. Aí na zaga a dúvida, né? Se joga o Miranda ou o Ricardo Graça, Leandro Castan, o Henrique mantido titular, porque o Neto Borges provou mais uma vez por que o Henrique é escalado, cara. O Neto Borges jogou absolutamente nada contra o Goiás, péssimo realmente, bem complicada a situação da lateral esquerda do Vasco, e vamos mais uma vez de Henrique como titular. No meio campo aí, provavelmente o Andrei, Léo Gil, o Martim Benítez, Carlinhos, e na frente aí o Thales Magno tentando se recuperar daquela pancada no jogo contra o Goiás. Se ele não jogar, provavelmente deverá jogar o Vinícius, ou o Thiago Reis, ou o Ribamar aí de centroavante, já que o Germancano ainda se recupera da sua lesão. Bom, pessoal, agora uma baita notícia, né? O Vasco está perto de anunciar aí a contratação do meio-campo colombiano Yeison Guzmán, jogador de 22 anos que está jogando no Envigado da Colômbia, poderá vir aí para o Vasco. O jogador quer vir para o Vasco, segundo o seu empresário. O Vasco já formalizou uma proposta para o Envigado liberar o jogador por empréstimo. O Vasco não vai comprar em definitivo esse jogador. E as informações são que o Vasco teria feito uma proposta pelo empréstimo do jogador de 150 mil dólares. Na assinatura seriam pagos aí mais 30 mil dólares e o restante em parcelas de 10 mil dólares, num total de 854 mil reais. E o passe fixado aí de compra, caso o Vasco tenha interesse na contratação do jogador, seria referente a 80% aí dos direitos do jogador. Não foram revelados quanto que o Vasco terá que desembolsar para contratar ele em definitivo, caso o clube Envigado aceite emprestar ele para o nosso clube. Fato é que o jogador quer vir jogar no Vasco. Segundo algumas informações, o jogador tem como qualidade aí um bom cobrador de falta, ele consegue pressionar bem quando está jogando no ataque. Ele é meio amador, pessoal. O jogador aí joga de 10 e nessa atual temporada ele fez 16 jogos com a camisa do Envigado, marcando 5 gols, 4 assistências aí. Esses aí são os números do atleta, o famoso scout do jogador, e com certeza ele chega aí para ajudar demais o Vasco, porque vamos ter aí o Martim Benítez. Quando o Martim Benítez não jogar, certamente o Guzmán será titular da equipe, talvez podendo até mesmo jogar ao lado do Martim Benítez ali na meiuca, né, já que o Carlinhos está jogando muito bem. Eu acho que o Carlinhos não deveria sair do time titular do Vasco nesse momento, porque, na minha opinião, tem muitos torcedores que gostam, tem uns que não gostam do Carlinhos, ele que perdeu aquele pênalti ridículo no jogo da Sul-Americana, mas está sendo um bom jogador, está sendo muito esforçado com a camisa do Vasco, e na minha opinião ele deve ser sim mantido no time titular, a menos que o Guzmán chega aí para ser um fenômeno, né, como está sendo aí o Martim Benítez, e também foi o Germancano quando ele estava fazendo gol todo o jogo. E com certeza o Vasco vem acertando bastante nas contratações dos jogadores gringos, e o Guzmán chega aí para tentar ser titular da equipe. Não sei se esse jogador joga pelo lado de campo, a gente só vai conseguir analisar melhor como que ele atuando aí com a camisa do Vasco assim que ele assinar contrato e for a campo realmente, e torcemos para que o Vasco feche aí essa contratação, porque parece ser um bom jogador, jovem, 22 anos, e isso seria interessante. O Vasco já mostrou interesse nele lá no início do ano, a gente até trouxe vídeos aqui falando sobre esse jogador, interesse num passado recente aí do Vasco, para tentar trazer ele para Colina, e seguiu o interesse, e agora o Vasco formalizou a proposta oficial para contratar o atleta. E assim que fechar, vamos trazer aqui no nosso canal, e deixa aí nos comentários se te agrada a contratação do Guzmán. Eu particularmente nunca vi esse jogador atuando na minha vida, não sei se algum de vocês aí já assistiu o Guzmán jogando com a camisa do Envigado da Colômbia. Eu acho bem complicado, que alguém já deve ter acompanhado aí o campeonato colombiano e visto ele jogando nesse time. Vamos aguardar aí, ver se o Vasco vai fechar a contratação dele e ter um desfecho positivo pra gente, porque o Vasco precisa de reforço, e como eu falei, precisa também contratar um primeiro volante, porque vem demonstrando aí falhas defensivas jogo após jogo. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer demais. Forte abraço, saudações vascaínas a todos e tamo junto.